Minecraft. Eu acredito que todo mundo aqui deve conhecer o Minecraft, né? Aquele joguinho quadrado de possibilidades infinitas aí da Microsoft. O jogo é uma febre, enfim, com as pessoas usando eles das mais variadas maneiras. Porém, tem um aspecto dele que ainda não é tão explorado quanto eu acho que ele deveria ser, né? Que o Minecraft é uma ferramenta incrível para ser usada como um instrumento de ensino. Construir o que você quiser mostrar ou usar um dos milhares de mundos já feitos, enfim, criar atividades dentro dos jogos. Enfim, são possibilidades completamente infinitas dentro daquele jogo, tá? E aí, por conta disso, eu, que humildemente construo muito bem, resolvi ajudar nessa causa, né? Junto com um amigo meu, eu resolvi usar os meus conhecimentos como professor de história para construir mapas historicamente corretos para serem utilizados pelos professores do mundo todo do jeito que eles quisessem. E aí, numa dessas, eu acabei bombando lá no TikTok porque eu resolvi usar um desses mapas para dar aula sobre feudalismo. Um aluno filmou e aí eu viralizei, né? Enfim. Inclusive, tamo junto, Diogo. E aí, aproveitando então, vou mostrar para vocês um mapa hoje, né, o feudo historicamente correto, e explicar um pouquinho sobre a organização do feudo, um pouquinho parecido como eu usei na aula. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, né, o feudo é a unidade básica produtiva ali durante o sistema feudal, durante a Europa medieval, enquanto o feudalismo era aplicado como um sistema sociopolítico econômico ali da época. Geralmente esses terrenos eram recebidos por nobres através das relações de suzerania e vassalagem, né? Algum outro nobre que era suzerano entregava para ele esse terreno em troca de fidelidade, enfim, proteção, né? E essa pessoa se tornava o vassalo dele e administrava essas terras. Via de regra, a estrutura aí do feudo ele é dividido basicamente em 3 grandes áreas: o manso senhorial, o manso servil e o manso comunal. O manso servil era onde os servos ficavam, onde eles plantavam as suas coisas, né? E tudo que era plantado lá ia para eles, né? Era onde eles se alimentavam, enfim, onde eles plantavam os seus alimentos. O manso senhorial já era os terras do senhor, onde os servos iam para lá trabalhar, plantar, enfim, e tudo que era produzido lá era exclusivo do senhor. Essa troca, essa relação que configurava aí basicamente a lógica da servidão ali durante a Europa feudal. Eles, os servos, iam trabalhar nessas terras em troca de proteção e um lugar para morar. E, gente, em geral, também além dessas construções, costumava sempre ter uma igreja, uma fortificação e dentro dessa fortificação o castelo. A igreja ela vai mudar ao longo da Idade Média sua arquitetura, né? Ela vai ter uma fase que primeiro é a fase românica, depois ela vai passar para uma arquitetura gótica. Nesse caso aqui, a gente está focando mais no comecinho da Idade Média nesse mapa aqui. Então eu botei uma igreja de arquitetura mais próxima da românica. E aqui é a fortificação dentro do castelo. A fortificação geralmente ficava em algum local de difícil acesso para invasores. Nesse caso aqui, por conta desse mapa aqui, ela fica em cima de um morro. Qual é o objetivo disso? Essa fortificação é o reduto final de proteção do feudo, né? Se o feudo for invadido, as pessoas vão para dentro dessa fortificação se proteger, né? E ela é a última coisa que pode cair. Se a fortificação cair, foi invadida de fato, geralmente é porque o feudo foi conquistado. E dentro dela a gente tem o castelo e, em geral, às vezes podia ter também algumas outras casas de algumas pessoas importantes. Via de regra, a alimentação, né, dos servos não era das melhores, né? Eles tinham uma alimentação bastante precária, nem sempre eles conseguiam produzir o suficiente para sobreviver, né? Então eles realmente tinham uma alimentação muito ruim e geralmente também as suas habitações não eram as das melhores. E claro, podia existir algum feudo em que existia uma condição de vida melhor, sim, mas em geral as casas dos servos, né, não eram a das mais suntuosas, né? Geralmente você tinha aí uma casa sem divisão, né, de cômodos, muitas das vezes de terra batida, com um local só para você esquentar seus alimentos, às vezes uma mesa, às vezes algum móvel de madeira para você botar, enfim, alguma coisinha, tipo um colchonete improvisado para você dormir. E é isso, tá? Não existia realmente muito luxo na vida desses servos. Além disso, tem 2 grandes construções que eu não falei com vocês que também eram essenciais. A casa do moinho, que é essa aqui, e a casa do forno, que é aquela ali no final, onde tem aquela mega chaminé ali. Elas eram essenciais e geralmente elas eram de uso comum, porque elas eram necessárias para a produção e a colheita, né? O moinho ele era responsável por moer, geralmente, os grãos, né, e os cereais, que eram as grandes culturas que eram plantadas naquela época,
e a casa do forno era responsável por você poder usar o forno e produzir alimentos com base nisso, né? Especialmente o pão. E geralmente o feudo também sempre tinha um bosque, né? Uma região de floresta ali próximo geralmente da fortificação, enfim, onde era de uso comum em muitas das partes, né? A lenha, né? Ou a madeira, né, do feudo você pegava por lá. As frutas silvestres também, os servos às vezes iam lá pegar algumas frutas para se alimentar. Porém, caçar animais lá era a única exclusividade do senhor. Em muitos dos feudos, se um servo fosse visto caçando, ele era morto. Aproveitando, vai uma curiosidade. Vocês já sabiam como que os servos medievais utilizavam para fazer a sua necessidade? Utilizavam banheiro para fazer o número 2? Pois bem, gente, não existia saneamento básico, né? Não existia uma privada, não existia um encanamento, uma caixa d'água. Então, geralmente, o que acontecia, inclusive em alguns lugares do interior, isso ainda existe. Geralmente, você fazia no fundo, né, do seu terreno. Aqui, nesse caso, às vezes eles faziam para várias pessoas. Você fazia uma cabaninha, um pedacinho, né, um local pequenininho, como se fosse um banheiro químico, onde você faz as suas necessidades. Bem nojento, eu sei. Você deve reconhecer isso aqui porque é de onde vem o Shrek no começo do primeiro filme. E aí, aproveitando que a gente está aqui no Manso Servil, vou mostrar para vocês uma técnica que foi fundamental para o aumento da produção, né, durante a Idade Média, especialmente no século XII, por aí, nesse viradinho aí do milênio, né, que foi a rotação trienal de culturas. Era uma técnica agrícola muito importante, que aumentou em muito a produção dos alimentos durante a época medieval, que levou a um aumento populacional muito grande. Como é que funcionava essa rotação trienal de culturas? Basicamente, você pegava o seu território, onde você ia plantar alguma coisa, você dividia ele em 3 pedaços. Nesses 3 pedaços, você plantava 2 culturas diferentes em 2 desses pedaços, né? Nesse caso aqui, beterraba e cenoura. E no outro pedaço, você deixava ele vazio. E aí, quando isso tudo crescesse, você colhia isso tudo. E depois que você colhesse isso tudo, agora na próxima vez você ia fazer uma rotação dessas terras. Agora você ia plantar a beterraba em outro lugar, a cenoura em outro lugar e usar uma outra terra para descansar. E depois disso você ia fazendo isso sucessivamente, o que garantia você ter sempre uma terra com mais nutrientes, que dava para você uma chance melhor de seus alimentos crescerem com mais qualidade. O que fez com que a Europa medieval, na virada do milênio, passasse a ter mais alimentos, o que levou eles a ter mais pessoas nascendo, o que levou a toda uma mudança na estrutura de toda a sociedade ali da Idade Média. Então basicamente era isso, então espero que vocês tenham gostado. Se você quiser utilizar esse mundo, eu vou deixar o link de download lá no Planet Minecraft na descrição, tá? Espero que te ajude em algum momento, enfim, ou você aprender ou você a ensinar alguém, tá? Já se você gostou desse vídeo, aproveita, já deixa um like, já compartilha com outras pessoas que possam gostar disso aí também, que possam gostar dessas aulas, que possam gostar de utilizar esse mundo em outros momentos e queira conhecer um pouquinho melhor, tá bom? Lembrando, esses mundos foram feitos em live lá na Twitch, twitch.tv/op/barrussa. Então se você quiser seguir lá, a gente geralmente faz segunda, quarta e às vezes na sexta, tá? Geralmente no Minecraft a gente faz na quarta tarde, a gente passa a quarta tarde tranquilo, batendo um papo, construindo isso e aprendendo um pouquinho mais também sobre o período histórico que a gente vai estar construindo, tá? Então a gente vai se vendo por lá também e por aqui, enfim, na próxima semana com o próximo vídeo. Então, valeu!